Santo, que entendem a brevidade dos tempos, que nós estamos muito próximos do arrebatamento, que nós temos que ter um compromisso missionário, que nós temos que cuidar da família, né, que nós temos compromisso social, que a gente precisa, de fato, preparar uma geração. Porque eu tratei isso, eu não sei se eu fui agora na última pré-convenção, que estava lá, eu tratei da preocupação, a gente que veio lá de baixo, veio lá do começo, dos primórdios, quase 40 anos construindo uma história dentro de um ministério, à medida em que a gente vai crescendo, vai se criando uma estrutura também. Queira ou não, a gente tem que ter uma estrutura para sustentar tudo isso. Lembro, sim, o senhor falou, não dá valor tanto à estrutura. Porque, eu até usei uma expressão assim, a gente vai criando estruturas, né? Aí você tem lá, hoje, departamento de missão, você tem lá a área da música, você tem a área da mídia, você tem a área social, você tem jovens, adolescentes, crianças, seminário teológico, rádio, TV, daqui a um pouco tem revista, aí você tem união feminina, e vai criando estruturas, vai. Aí vem uma geração, quando isso já está pronto, que não participou de um processo, não estava lá no começo. E quando essa geração ela nasceu, quando ela foi formada, ela já se relaciona com a estrutura. Exatamente. E ela luta por essa estrutura, ela se dedica a essa estrutura. E, na verdade, nós temos que entender que a gente tem que se relacionar com o propósito, e não com a estrutura. Muito bem colocado. No sentido de que se eu tiver só... A igreja ela é um corpo. E a igreja ela é um organismo e uma organização. E uma coisa depende da outra. O problema é quando eu deixo de ser corpo e passo a ser só organização. O problema é quando eu deixo de ter a essência do relacionamento com Deus e eu passo a viver, defender uma estrutura. Pela estrutura. Eu me relaciono com a estrutura e não me relaciono com o Senhor. E é um perigo muito grande. Eu não sei se eu cheguei a mencionar isso lá naquele dia lá, na nossa reunião, de que quando Jonas ele foi lá profetizar para Nínive, ele foi contrariado, né? Sim. O berço do Império Assírio, o Império Assírio era inimigo de Israel. Então tinha todo aquele sentimento de patriotismo, todo aquele egoísmo. Tudo envolvido, né? Aquele negócio, eu quero que vocês morram, eu quero que vocês se levantem, que vocês se arrependam. Então Deus, lá no Antigo Testamento, num relampejo de graça, está mostrando que aquele povo ímpio também merecia misericórdia, né? Então vai lá e profetiza. Ele foi lá, profetizou, se ausentou da cidade depois do período que ele profetizou, e o que diz o texto, capítulo 4 de Jonas, ele fez uma cabana, ele montou uma estrutura, e se refugiou dentro da estrutura e ficou olhando de longe a cidade, esperando que Deus agisse com juízo, né? E o que acontece? A Bíblia diz que Deus fez crescer dentro da estrutura, dentro da tenda de Jonas, Deus fez crescer uma boboreira para trazer refrescor para Jonas, porque estava quente naquela barraca dele, naquela tenda dele. Estava quente. Então, Deus fez nascer algo que trouxesse refrescor. Então, eu gosto de dizer que o homem constrói, Deus faz nascer. Nossa. Tá? Como o coração de Jonas estava aquele coração egoísta, aquele, como eu digo, hoje nós temos muitos executivos e profissionais, gospel, né? Eles trabalham dentro de um profissionalismo. Eu não estou nem aí se você vai se arrepender ou não. Eu fiz meu papel. Sim. Tive uma boa didática, tive uma boa retórica, tive um ensino bem sistematizado. Esposo, agora você vai ter resultado ou não? Não sei, eu joguei aí para vocês. Se vire. O que Deus fez? Deu o endereço da estrutura para um verme. Ele disse, vai lá e coma a boboreira. Porque Deus não destrói a estrutura que tu constrói. Deus tira o que ele fez nascer. Então Deus, ele respeita a tua estrutura. Profundo isso. Deus respeita a tua estrutura. Então, às vezes, você corre o risco de ter o seu endereço dado a um verme. Que Deus tira o que é dele, mas não tira o que tu construiu. Exatamente. Entendeu? Mas o que traz o verdadeiro refrescor às pessoas
O que traz o alívio na alma das pessoas não é o que você É construiu, o que Deus é o criou. que Deus fez nascer. Então, a gente corre o risco de ficar com a estrutura sem o que Deus faz nascer dentro dela. Então, desde muito Aí cedo, entra a essência, né? eu tenho dito, gente, a gente nasce pequeno, passa dificuldade, passa aperto, mas nunca esqueça de quando Deus te honrar, a coisa mais importante não é o que você construiu, mas é o que Deus faz nascer dentro daquilo que você constrói. Então, hoje, repito, a igreja é um organismo e uma organização. E o organismo, em alguns lugares, né? E todos nós corremos esse risco. O organismo adoece, pode morrer. Fica só a organização. A estrutura é bacana, a estrutura é bonita, ela funciona, ela é um reloginho, Sim. entendeu? Mas será que, de fato, a essência de Deus está ali dentro? O mover, o arrependimento, a transformação, o novo nascimento, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, a transformação, o impacto daquela pessoa se reflete na família. Correto. Você consegue reproduzir na tua casa o que você aprende aqui dentro da igreja. Nossa. Entendeu? Isso é o... Porque às vezes a pessoa ela tem um emocionalismo ali dentro da igreja, mas quando chega da porta para dentro de casa, nada daquilo que você aprendeu de fato se transfere, se reflete no teu comportamento. Aí é legal a história, né? Frutos, Do filho que diz pro meu pastor, eu quero morar lá na igreja. Ah! Meu pai lá. Tem, né? Historinha dela, né? Tem. Mas dentro desse contexto que o senhor está falando, pastor, fala muito sobre a pessoa não perder a essência, né? Não perder a essência. A estrutura funciona, né? O senhor falou, a estrutura funciona. A igreja tá tudo certo lá. Só que no momento que não tem fruto do Espírito Santo, não tem o arrependimento, não tem conversão, não tem aquele impacto que as pessoas entram, porque coisa linda, independente do tamanho da igreja. Né? É quando a pessoa, que é uma pessoa que pega muito com isso, só é a pessoa mais indicada para isso. Tu entrar num lugar, num ambiente, às vezes, que é totalmente desproporcional a um outro ambiente, com toda uma estrutura, né? A gente sabe que hoje tem igrejas de tudo que é tipo de estrutura, igrejas lindas, né? Mas, às vezes, tu vai num lugar simples e tu sente algo tão bom de Deus. Uma paz que excede todo entendimento, né? Então, eu costumo dizer que não, tem igreja pequena, né? Tem igreja em crescimento. Né? A igreja não é pequena. A minha igreja é pequena. Não diminui. A igreja é pequena. Não, a igreja está em crescimento. Né? E tu sabe que, eu não lembro qual o salmo lá, mas Deus disse, eu encontrei Davi, né? A quem eu dei mares e rios para ele, né? Eu ungi meu servo Davi, a quem entreguei mares e rios, né? Então, a nossa vida é assim. Tem horas que você está nos rios, né? Que são pequenos afluentes, né? E tem horas que você está no mar, né? Uma imensidão de água.